Olá, vocês, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas você está nos assistindo aí, tá? Mas espero que seja um momento muito produtivo para todos. Vou fazer aqui uma mentoria de audiovisual com vocês, tá? Dar umas dicas bem práticas para vocês conseguirem comunicar melhor por meio de vídeos, beleza? Show de bola. Eu vou começar aqui falando de alguns princípios básicos e, se vocês tiverem dúvidas, perguntem também, ok? Beleza. Algo que a gente se pergunta, primeiramente, né, o conteúdo. Beleza. Quando você pensa em fazer um vídeo, a primeira coisa que você pensa, o conteúdo. A pergunta principal que você tem que fazer é: o que você quer comunicar? O que você quer comunicar? Essa é a pergunta-chave. E qual sensação você quer gerar? Porque a sensação também faz parte da comunicação. Então, se você quer comunicar tristeza, você vai fazer um vídeo de uma forma. Se você quer comunicar alegria, você vai fazer um vídeo de outra forma. Se você quer um vídeo informativo, didático, é outra forma. Então, o conteúdo, ele vai ser uma linha ali que vai te direcionar para a forma de conteúdo, o formato de conteúdo que você vai usar, certo? Na hora da gravação, algo que é muito importante é você pensar o seu vídeo em início, meio e fim. Pensa sempre como você vai começar o vídeo e como você vai finalizar o vídeo, porque geralmente a gente trava no início e no fim. Na hora de acabar você fica perdido, como é que eu acabo? E na hora de começar você fica perdido sem saber como começar, tá? Então, principalmente aqui você tem que pensar nisso daqui, ó, energia. Começar o vídeo sempre com energia, porque as pessoas sentem, ninguém quer ver um vídeo de uma pessoa triste, a não ser que o assunto do vídeo seja tristeza, seja realmente intencional. Então, começar com um sorriso, olá, tal, 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 tal. Treinar esse início e treinar esse fim vai ajudar muito você a ficar com vida mais fluido, né? Então, sempre quando eu vou gravar um vídeo com alguém ou comigo mesmo, imagino como é que eu vou começar o vídeo e como é que eu vou encerrar o vídeo. Porque aqui, muitas vezes, não é nada complicado, é só você ter a organização na mente mesmo para poder fazer isso. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do podcast. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Amigos e Negócios. Espero que você aproveite muito e aprenda essas lições poderosas sobre empreendedorismo que nós vamos compartilhar hoje com você aqui. Então você já tem um início ali mais ou menos ensaiado. Isso facilita. Encerrando aqui, agradeço a participação de todos. Se você tem aí alguma opinião, algum comentário, deixe aí. E se você tem alguma recomendação para um próximo comentário, para um próximo tema, também compartilhe aí com a gente, que vai ser um prazer estar com você nesse bate-papo, ok? Então, se você tem o início e o fim, geralmente o meio é o que você já tem, porque o vídeo é seu, o conteúdo é seu. Então, pensa um pouquinho como é que você vai abrir o vídeo e como é que você vai finalizar. Vamos fazer um vídeo prático aqui para vocês. Aqui vocês estão fazendo, para quem está vendo gravado, pode ser para uma loja, por exemplo, né, e aqui para vocês compartilharem algum um serviço. Por exemplo, serviço vale para a Simac, vale para uma loja, vale para qualquer tipo, vamos lá, a gente vai compartilhar um serviço. Primeiro momento, você tem que pensar algo que vai a primeira frase é a frase que vai conectar a pessoa do outro lado, certo? Então, isso daqui é importante você ter em mente aqui conexão, certo? Conexão. Se eu começo me apresentando: "Olá, meu nome é Jones West, não sei o que, não sei o que", a pessoa já passou. A gente está tratando principalmente aqui de Instagram, geralmente vídeos mais dinâmicos, né? Então, você deixa para se apresentar no segundo momento. Começa o vídeo conectando. Hoje eu vou te dar uma dica especial para você vender mais todos os dias. A pessoa já conectou com o tema, e aí você fala: "Meu nome é fulano de tal, sou funcionário da Simac", ou sou, entendeu? Então, sou, eh
um colaborador, gerente ou o que é que seja aqui da loja tal, enfim. Mas primeira conexão, então a primeira frase, conexão, energia e conexão. Hoje eu vou dar uma dica especial para você vender mais todos os dias no seu negócio. Olá, meu nome é Jones West. Tananana. Energia vai facilitar completamente o vídeo, completamente, e a pessoa já sente que você sabe o que você está fazendo, sabe? Você não está ali triste, tipo, fazendo um vídeo parecendo que estão te eh, obrigando a fazer o vídeo, certo? Você vaza, né? O sentimento realmente a gente passa. E o fim é a oportunidade que você vai ter de fazer uma chamada para ação, que geralmente é seu chamada para ação. Então aqui, eh, não perca tempo, aplique essa dica hoje mesmo e compartilhe aí nos comentários se funcionou com você. Ou, não perca tempo, clique no link e venha aproveitar essa promoção. Não perca tempo, entre em contato agora no privado e solicite já, a o seu serviço, enfim, o que você solicite agora a sua inscrição no curso tal, enfim. Então, pensou início, pensou fim, o vida já está praticamente fechado, assim, no sentido de ter uma dinâmica, porque o início já dá dinâmica para o fim todo. E o encerramento, você treinando o encerramento, você não vai ficar com aquela coisa assim, precisando pensar como é que você vai concluir, porque geralmente a gente vai travar aqui, se você não está preparado, você vai travar aqui, porque você acabou de falar, e agora? Como é que eu encerro? Entende? Então por isso que é muito importante se preparar para esse final. Beleza. E o meio geralmente é o conteúdo propriamente dito. Então, para você fazer aqui, é sempre bom, como a gente trata de vídeos curtos ou vídeos dinâmicos, você focar só no essencial para atrair a atenção da pessoa, e o segundo passo, com mais cuidado, você provocar na chamada para ação. Ou se você tem alguma dica, por exemplo, você tornar aquela dica mais didática para a pessoa. 7 dicas, 3 dicas, 4 dicas, a dica mais importante que você precisa saber. Essa dica foi a dica que mudou a minha vida como vendedor, mudou a minha vida com, minha oratória, sei lá, enfim, não importa. Mas tenta fazer de maneira didática, tá? Para poder ter clareza, certo? Beleza? Show de bola. Eh, então em relação ao conteúdo, tem alguma pergunta sobre conteúdo? Muito cuidado para não fazer muito longo, porque para esse tipo de vídeo, entendeu? Se você quer fazer um vídeo, uma videoaula, um tutorial, uma coisa assim, já é mais um formato como o YouTube, que as pessoas vão buscar isso, aí você pode fazer um vídeo mais longo. Mesmo assim, a ideia é que também seja didático, divida em partes e tal, para a pessoa ter a cabeça organizada. Show de bola. Agora, sobre outro ponto aqui muito importante, a questão estética do vídeo, certo? Vamos para a parte da estética do vídeo, ok? Beleza. Primeira coisa que você vai pensar aqui, cenário. É aquela coisa, a gente quer comprar uma câmera, o celular com a melhor câmera e tal, mas aí tem aquela situação. De que adianta você ter a melhor câmera se você não tem nada bonito para mostrar? Então, se você quer pensar aqui uma estética, a estética também comunica. Então, eu vou falar o quê? Eu vou dar uma dica, não sei, sobre vendas. Você pode ter, de repente, alguma coisa no seu ambiente que remeta a vendas, você pode ter algum livro de vendas ali, alguma coisa que faça, ou algum relatório, algum gráfico, alguma coisa, não sei, mas algo que realmente, ajude a contextualizar, comunicar também com o cenário. Então, esse é o passo, assim, escolher os elementos, né, colocar aqui como elementos.
Então, se a pessoa aqui é uma loja, ela pode colocar o produto que ela vai vender, um produto que ela vende ali e tal, algum elemento que faça a composição da cena. Eh, Outra coisa aqui que você vai pensar é a questão da iluminação. Iluminação. A iluminação, basicamente, o que você precisa ter em mente é o seguinte: se você não tem nenhum tipo de iluminação, você vai usar a luz do dia ou das lâmpadas que você tem que sempre pensar uma coisa: a luz contra a lente ofusca a lente. Quando a gente olha para o sol, teve até esse negócio do eclipse, né, que falava que você ficava cego, é justamente isso. A lente fica cega também, se você botar a luz na cara dela. Então, ela faz o quê? Ela fica ofuscada. Aí fica aquele negócio meio parecendo uma penumbra, assim, sabe? Na lente. Então, nunca faça isso. Sempre observe onde é que está a posição da luz. Você sempre tem que ter a luz mais forte vindo pela frente. Por exemplo, aqui, a gente tem uma luz aqui vindo de frente, e a gente tem uma luz aqui que está meio que servindo de contraluz. Tá, me iluminando um pouco aqui, mas a luz principal para o rosto, ela vem de frente, ela é muito maior e mais forte. Então a luz mais forte sempre de frente para o rosto. Se você tem um pouco de contraluz, esteticamente pode ser agradável também, mas tem que ser mais fraco. E ele não pode ficar posicionado diretamente para a lâmpada. Então assim, se você tem a oportunidade de selecionar 45 graus para o seu lado. Se ficar na sua frente, vai te ofuscar. Então, essa dica de 45 graus vai te tornar uma iluminação um pouco mais, digamos assim, cinematográfica e tal, porque vai gerar sombras, mais tridimensionalidade, seu rosto vai ficar mais interessante, digamos assim. Então, geralmente, você vai ter uma luz 45 graus. Se é a janela, a mesma coisa. Se você grava de frente para a luz, seu rosto vai ficar chapado. Vai ficar todo por um. Para uma videoaula e tal, às vezes é tranquilo, porque o pessoal quer uma coisa mais sóbria, não quer uma coisa tão artística. Mas se você quer dar um tom um pouco mais elaborado no seu vídeo, aí você faz o quê? Você pega uma luz 45 graus para cima. Por que para cima? Porque para cima ela vai gerar um pouco, vai cobrir o seu rosto uma parte, vai gerar um pouco de sombra, que vai desenhar um pouco mais a tridimensionalidade do rosto, e não vai ofuscar você. Porque o seu próprio rosto já faz meio que uma sombra, já te protege um pouco no olho. E do outro lado, você bota uma outra luz um pouco mais fraca, só para não ficar muito escuro o outro lado. Então, uma luz principal, 45 graus, a outra luz também 45 graus, porém um pouco mais fraca. Porque se as duas ficarem iguais, você fica com o rosto chapado também, tá? Então, rosto chapado, todo por um, é melhor do que nenhuma luz, obviamente, porém vai acabar te ofuscando, se ela está vindo de frente vai estar te ofuscando, e também vai diminuir o efeito artístico que você pode dar na sua imagem, certo? Em ambientes abertos, né? Por exemplo, aqui mesmo, né? Tem muito evento tá por aqui, assim, às vezes até aqui fora. Pronto. Aí quando você vê a câmera aqui, hoje eu fui tirar uma foto, desse lado aqui o sol pegou. Aí eu pensei, vem pra cá para o sol não pegar, você vai botar mais pra cá, pô, o sol fica atrás, né? Porque senão fica aquela mancha, né, amarela. Perfeito. Exatamente. Maravilha. Então, iluminação, assim, se você tem uma janela, se você quer deixar um pouco mais artístico, você não fica de frente para a janela, você inclina um pouco para o lado, para a luz vir, mas não ficar todo chapado, certo? Ao ar livre, tem o melhor horário para você gravar ao ar livre. Sabe isso que a gente coloca na iluminação, essas iluminações mais profissionais, que esse parece um tecido branco? Isso é um difusor, certo? É um tecido difusor. O que é que vai fazer? Ele vai tornar a fonte mais homogênea e maior. Quanto maior a fonte de luz, mais suave fica a luz no seu rosto e menos fica aquelas sombras pesadas no rosto, certo? E ela vai te cegar menos, porque ela com a luz mais fraca você consegue deixar mais iluminado o rosto, mesmo com a luz mais fraca, certo? Ok. Então, se você tem a oportunidade, por exemplo, tem uma janela, mas você tem a oportunidade de botar uma cortina branca, por exemplo, ela já suaviza um pouco, não vai ficar uma luz tão forte, já fica uma luz mais harmônica, entende? Então, esse é um ponto aqui para você deixar. Quanto maior a fonte de luz, mais interessante. Então,
Se você tem uma lâmpada e você tem uma maior, a maior é a principal, a outra é o complemento, tá? Se você tem como botar algum tecido na frente para difundir um pouco a luz, faça um teste para ver se fica legal e tal. Quando você bota um tecido também, você acaba diminuindo a intensidade da luz. Então é uma forma de você controlar uma luz que está muito forte. Um exemplo, você tem uma lâmpada, mas ela é muito forte. Aí você bota um tecido e já suaviza um pouco. Ou então ela está muito fraca, você aproxima ela. A distância afeta a intensidade da luz. Então, luz fraca aproxima da fonte de luz, vai melhorando a iluminação. Luz forte vai distanciando e vai observando. Eu não vou falar aqui de câmeras profissionais, porque eu sei que a realidade de vocês no dia a dia é a prática do celular. Então vocês não vão, via de regra, vão usar o celular nas configurações que já estão, certo? Mas ele tem um processamento automático. Então vai observando como é que tá, olhando, e você vai mexendo com o celular na mão e vai observando a luz até encontrar o ponto que fica mais agradável. Vai no teste mesmo, entendeu? Vai aproximando, distanciando, até achar o ponto da luz. Hoje, Jones, e a separar de luz, as ring light, elas realmente ajudam? Se ring light ajuda. Ajuda. Qualquer luz ajuda. O que vai diferenciar a qualidade da luz de uma luz para outra é o tamanho da luz. Então, o que é legal da ring light? Ela faz um círculo. É melhor do que uma lâmpada com uma bola concentrada. Então já é melhor do que uma luz comum, certo? Aí se você tem um softbox, aumenta mais ainda. Se você tem um softbox maior ainda, mais profissional, maior ainda, certo? Então, você tem a oportunidade de usar aqui, não tem, né? Geralmente a janela mesmo que usa é a luz natural. Então você vê a janela de onde está vindo e pega aquela fonte. A luz, a janela é uma abertura grande. Então é melhor, às vezes, uma janela grande do que uma janela pequenininha, porque ali vem muita luz, uma fonte de luz maior, certo? O cuidado que tem que ter é o seguinte, é falar dos melhores horários para gravar, né? Melhores horários para gravar é de manhã cedo, quando o sol está mais deitado, digamos assim, tanto no início do dia quanto no final do dia. Por quê? As nuvens, elas funcionam como difusor. Lembra que eu falei aqui que o difusor ajuda a luz ficar mais suave? A mesma coisa, as nuvens funcionam como difusor. Então, de manhã cedo e no final da tarde é o melhor horário para você ter uma luz bem difusa. Então, não vai ficar aquela luz com uma bolha de fogo na sua testa, porque a luz está muito forte, entendeu? Então, é basicamente isso. Eh, Final da tarde é chamado até o horário de ouro, golden hour. Por quê? Porque você tem a oportunidade de gravar com aquele contraluz do sol, um brilhozinho no cabelo e tal. Você quer fazer uma coisa mais artística, fica bonito também, porque fica uma luz fraca, ao mesmo tempo fica um contraluz bonito. Você pode ver em filme, eles sempre usam cenas de romance e tal, sempre tem um contraluz pôr do sol, porque fica uma luz bonita para poder fazer, entendeu? Então pensa nisso. Se você tiver um contraluz, ajuda você a destacar do fundo um pouco, vai dar uma clareada nos seus ombros, no seu cabelo, isso é legal. E mas não pode ser direcionado para a lente da câmera. E também não pode ser muito forte a ponto de ofuscar a lente da câmera. Então sempre olhando para a câmera mesmo e observando mesmo até achar o ponto, certo? Então de manhã cedo, final da tarde, é ok. Que mais aqui a gente pode ter importante? Iluminação, elementos. Um elemento aqui muito importante é isso aqui, ó, profundidade de campo. Isso daqui é algo que, os filmmakers, videógrafos, enfim, mais profissionais, eles sempre buscam usar isso aqui. Se vocês usarem, o vídeo de vocês vai ficar mais legal. O que é isso aqui? Eh, a gente gosta de ver cenário, certo? E quanto mais fundo você tem no seu cenário, mais interessante sua imagem fica. Então você sempre vai buscar aqui as quinas e o fundo. Ó, sempre as quinas são lugares ótimos. Por quê? Porque você tem mais profundidade na diagonal.
Então você vai ver muitos vídeos legais que ele pega uma quina aqui, a pessoa fica aqui, aí atrás dela forma duas paredes se encontrando, certo? Você tem uma visão maior. Isso fica mais interessante porque você consegue ter mais elementos no seu fundo e a pessoa que está vendo a imagem, ela fica mais, tem uma sensação de algo mais interessante, sabe? Então, sempre evite fazer um vídeo com o fundo todo de uma cor só, chapado, a menos que seja proposital, que você não tem opção, não é que seja proibido, é que é um elemento artístico que vai deixar seu vídeo mais rico se você puder fazer o vídeo com mais fundo, para você ter um cenário no fundo, e menos próximo da parede, para você não ficar com aquele vídeo sem profundidade. Lembra que eu falei que a gente gosta da tridimensionalidade do rosto e tal? Quando você tem um ambiente com um cenário tridimensional atrás, que tem vários elementos, um quadro, uma cadeira, uma poltrona, ou uma parede que se encontra com a outra ali, são várias coisas que deixam o vídeo mais interessante. Então, quando você for escolher um lugar, escolhe, vê o que é que tem um fundo. Poxa, vamos aqui pegar um fundo. Você está num evento. Aí você vai pegar um ambiente que tem uma visão bonita do fundo do evento todo. Você está numa loja, você pega uma visão que mostra, por exemplo, um ponto da loja, um exemplo que vai mostrar a fachada e o que tem dentro, ou que vai mostrar, por exemplo, às vezes a loja é pequena, então você pega uma quina e fica bem próximo da câmera para o seu fundo ser grande. O pessoal, quando você vê jornal, né? Aí o pessoal, vão link ao vivo. Vai estar o jornalista, geralmente ele vai falar sobre o que está acontecendo no Ministério da Educação. Ele fica numa posição assim, e a entrada do Ministério da Educação é o fundo, né? Uhum. Então ele dá essa profundidade, né? Isso. Só de futebol, ele fica na porta do estádio. Então ele dá aquela profundidade que está ali, o evento está acontecendo. Exatamente. Exatamente. Pronto, você está na loja, você está aqui, a galera comprando lá, os vendedores trabalhando e tal, você está no escritório, então sempre pega as quinas ou fundo, vão ser os lugares mais interessantes. Não é que você sempre tem que gravar aqui, mas essa é uma dica que vai te ajudar a escolher o lugar certo para gravar, entendeu? E como é que você faz? Carrega o celular e vai se olhando aqui, ó. Aqui, até o sinal, aqui tá legal. Aí você vai achando o cenário, beleza? Então, estética, elementos, né, que comuniquem aquilo que você quer falar, iluminação, movimentos de câmera, certo? Com movimento de câmera e vou botar aqui versus câmera estabilizada, tá? Beleza. Tudo aqui é comunicação. Quando você pensa o que você quer comunicar no vídeo, você tem que pensar os elementos. Eu quero um vídeo dinâmico, por exemplo, aquele vídeo que a gente fez da eh, pronto, vamos lá, o da caminhada. O da caminhada, você queria comunicar o quê? A sensação de estar naquela caminhada, a visão, o clima e tal, ok? Beleza. Então, como é que você faz? Várias visões, vários pontos de vista. Vou botar aqui, pontos de vista. Isso aqui é mais fácil para entender, mas o que eu estou falando aqui é de uma composição de uma cena, certo? Então, os pontos de vista. Você quer trazer pontos de vistas diferentes e interessantes para a pessoa que está do outro lado. Vamos lá. Geralmente, a tendência natural é você gravar com o vídeo na sua frente parado, né? Parar todo mundo parado aqui, isso é o ponto de vista comum. Mas o que é que o cinema faz? O cinema, ele vai pegar um cortezinho mais aproximado, vai mostrar o cenário todo,
ele vai arrodear as pessoas para te dar uma visão panorâmica, ele vai sair do chão e vai subindo, 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 te dando uma visão grande. Ele vai pegar uma visão de cima para baixo, ele vai te dar vários pontos de vista que você, no seu dia a dia, não tem. Por isso que a imagem do cinema é muito mais interessante do que o que a gente faz no dia a dia, porque ele te dá pontos de vista que você não costuma ter. Por que que a gente gosta de assistir filme? Por quê? Porque geralmente a gente está vivendo algo que a gente não vive no nosso dia a dia. E a gente quer essa experiência, a gente sente prazer. Então a pessoa ela vai se tornar interessada a permanecer no vídeo quando ela vê coisas que ela não está acostumada a ver, porque o impacto é maior. Lógico que se você começa todo dia a fazer o vídeo da mesma forma, também perde o impacto. Então você tem que realmente fazer com intencionalidade e não fazer todo vídeo você joga um monte de coisa, de movimento, sei que um monte de elementos assim sem sentido, só para querer usar, entendeu? Não, tem que ter um sentido. Então vamos lá. Se você quer um vídeo de vendas, você quer um vídeo mais dinâmico. Então, porque o ritmo é dinâmico do que você está falando, do que você está inventando, é uma promoção, pá, tá, tá. Então, assim, você quer uma coisa dinâmica. Então, um movimento de câmera para poder chegar mais perto do cara, chegar mais longe, para poder dar um zoom no produto, para poder eh, fazer o cara ter a sensação de entrar na loja, de dar uma rodeada nos produtos e tal, enfim, pode fazer sentido. Então use a imaginação pensando assim: "Poxa, o que é que eu quero transmitir? Qual a sensação? Eu quero ter a sensação de que aquilo é algo que vai", a gente o exemplo que a gente fez de uma loja que tem a ver com alimentação, esporte e tal. Então aquilo ali é uma dinâmica o quê? Uma pessoa que gosta de esporte, gosta de tal. Então você vai isso, 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 chamando a pessoa, mostrando o que é que ela vai ter de benefício e tal. E essa dinâmica, esse ritmo, você pode ajudar o movimento com o movimento de câmera para te ajudar nesse ritmo, para o vídeo não ficar monótono, porque nesse caso você precisa de um vídeo muito dinâmico. Porém, se você pega um vídeo que você quer transmitir algo que é mais sóbrio, que é mais tranquilo, que é um comunicado, que é uma coisa assim. Então, se você ficar usando muitos elementos, vai ficar pesado desnecessariamente, entendeu? A pessoa vai assim, poxa, tipo assim, massa, mas nem precisava disso tudo, entendeu? Tipo assim, não é o propósito daquela, a comunicação não era aquela, sabe? Então, alguns movimentos de câmera aqui para vocês. Os básicos mesmo são o quê? Aproximação, afastamento, certo? Órbita, que você vai circular o objeto, certo? De cima para baixo, de baixo para cima no caso, de cima para baixo. A mesma coisa, só que de baixo para cima subindo, ou de cima para baixo descendo. Se você quer dar uma ideia da pessoa tá meio, como é que eu posso dizer assim, eh, perdida, com aquela coisa assim, eh esqueci, fugiu o termo aqui agora. Mas tipo uma pessoa que bebeu, que tá tendo insônia, que tá com dor de cabeça, que tá meio zonza, assim, sabe aquele efeito de entorpecimento, digamos assim? Então, aí você pode dar uma girada na câmera, como se estivesse num barco, você tem aquela sensação. Se você quer dar um movimento, tipo, vai fazer um vídeo, um exemplo de uma comida, você quer dar um movimento da dinâmica de cozinhar, então você pode pegar a câmera e vir junto com a pessoa, tipo, a pessoa tá aqui botando um ingrediente dentro da panela, aí sua câmera pode seguir, ó, o movimento, seguir o movimento, seguir o movimento. Então, pensa de maneira criativa e livre o que é que você quer transmitir e a partir daí você usa os elementos da câmera para poder os movimentos e tal para te ajudar. Tem uns filmes de suspense, né? Que a mulher, ela tá lá, aí ela olha no espelho, aí, né? Eu vi esses dias, né? E eu percebi ela de câmera. Aí ela olha pra trás. Ela olha pra trás, a câmera vai junto. Aí quando ela volta, a câmera vai junto pra tomar o susto. Exatamente. Parece que você tá indo junto, né? Exatamente, exatamente. Tem a câmera que ela tá te vendo e tem a câmera que ela é os seus olhos vendo. Então você pode alternar também. Então as pessoas estão filmando aqui e você
tá como se fosse um terceiro te olhando, um terceiro observador. Outro, a pessoa é como se ela fosse você mesmo, olhando nos seus olhos. Você pode mudar a câmera como a câmera fosse os olhos da pessoa. Ou uma pessoa que tá atrás já não tá naquele ponto de vista, sabe? Então, sabe que quando você vê num filme, que o cara tá atrás do arbusto olhando e a câmera fica assim, aí você se imagina, pô, tem alguém ali, você não sabe, você fica. Então, isso gera um clima. Então, a posição, os pontos de vista, a estabilidade, o enquadramento também, é, enquadramento, enquadramento. O enquadramento, basicamente, você vai também comunicar algo, certo? Se você quer transmitir a emoção, você vai focar num plano bem próximo dos olhos, para poder a pessoa ver a expressão, certo? Se você quer um exemplo, às vezes você vê um filme, aí você tá vendo lá a pessoa tá mentindo no tribunal. Aí você vê que dá uma focada, ela na perna dela assim, batendo o pé de nervosismo, alguma coisa assim e tal. Porque aquele enquadramento mostra um ponto que traz um sentimento. Você vê a pessoa assim, você já sabe que ela tá nervosa. Você vê a pessoa assim, sabe que ela tá mentindo, alguma coisa do tipo. É, mordendo a unha, exatamente, entendeu? Então, o foco, o enquadramento ajuda a dar foco em algo que você quer comunicar. Então a gente tem aquele enquadramento, um plano geral, um plano bem aberto lá. Você vai ver o quê? Você quer mostrar onde a pessoa está, você quer ambientar. O objetivo aqui é ambientar, certo? Você vai aproximando, aí você vai trazendo mais o quê? Intimidade, mais proximidade. Então você vai ver uma cena de romance, geralmente é rosto, olho no olho. Por quê? Porque transmite intimidade. Você vê um filme de faroeste, tem o quê? Filma daqui, ó, para mostrar o bolso, porque o cara saca a arma do bolso. Então o enquadramento ele tem que mostrar a arma sendo sacada, então tem que vir daqui. Então, tipo, você quer comunicar, de repente só falar alguma coisa. Geralmente a gente usa o enquadramento da cintura para cima, né? Se você está deitado, sentado ou em pé, ou até daqui mesmo da acima do joelho, né? Para cima, dependendo do se você está deitado filmando em formato Instagram ou formato YouTube, enfim, né? Então, basicamente isso, tá? Tem alguma pergunta, assim, na prática, como é que funciona? O tripé aqui, para você ter a estabilização, ele é muito importante, tá? Sobre estabilização, o tripé é muito importante. Se você não tem um tripé, tenta arrumar uma forma de deixar o celular parado em algum lugar, tá? Uma mesa, uma bancada ou até uma escada que você tem, bota um livro ali, tenta botar um negocinho do lado, do outro para travar o celular e tal, tenta achar um ponto, certo? Mas eu diria que um tripé é algo essencial. Para qualquer pessoa que faz vídeos é algo essencial. Não é um elemento muito caro, você acha tripés aí na faixa de R$ 150, muito interessante, parcela aí. Então, tipo assim, para quem usa isso para trabalho, é algo assim que vai ajudar muito o seu trabalho e é algo muito barato, entendeu? E não precisa tripé, qualquer um, deixando o celular é mais fácil ainda, para a câmera você ainda se preocupa para não derrubar e tal, mas celular como é algo leve, né, e hoje a gente tem capinha, né, até caindo o bicho parece que não quebra, né, quando você tem uma capa com a proteção adequada, enfim. Mas, arrumar uma forma de estabilizar faz muita diferença, tá, e eu recomendo muito. Você fala assim: "Ah, mas sem gastar muito dinheiro". Bom, se tem alguma coisa que eu poderia falar assim, vale a pena você gastar, é investir num tripé, por mais barato que seja, para você deixar o celular parado ali. Tem tripés no AliExpress e tal, você compra o simplesão, não vai ter manopla, não vai ter nada assim mais rebuscado, mas o simplesão você compra de R$ 40, 40, R$ 50. E aí geralmente a gente já tem esses negócios que vende em R$ 10 por aí, sabe. Só aproveita aquela rosquinha ali que prende o tripé, rosqueia e faz, entende. Então assim, é algo muito barato, mas que dá um resultado, faz uma diferença muito grande, tá. E o microfone. Se você tem condições de ter um microfone, mesmo que não seja um microfone caro,
o fato dele estar perto da boca, ele já vai ser muito melhor, principalmente quando você quer ter um cenário que você vai ficar mais longe da câmera, ou que você quer deixar a câmera parado e se movimentar, aproximar da câmera, distanciar. Então faz muita diferença. Então você pode escolher hoje tem muitos microfones que já são sem fio, até com um preço bem em conta, e você pode pegar um com fio também, com fio mais longo, né. Bota por baixo e tal, e aí conforme equipamento para vídeo, audiovisual, fotografia, tem de todo preço. Então assim, conforme o seu objetivo, você vai se equipando na medida do possível, entendeu? Mas um microfone e um tripé, eu entendo que são coisas, assim, fundamentais, tá? Você não precisa daquilo para começar, mas vale a pena você se esforçar o quanto antes você puder adquirir, são equipamentos realmente essenciais. E a iluminação também, né, por quê? A iluminação você pode usar o ambiente, a luz, o horário, só que você vai ter várias limitações, então você vai ter que escolher o horário certo, você vai ter que estar no ambiente certo e tudo. Se você tem uma iluminação própria, ali um softbox, por exemplo, até um ring light e tal, já facilita para você, porque você não vai depender do horário para gravar. Você se pode simplesmente, em qualquer horário, você tem sua luz ali pronta. Então você não depende de estar iluminado ou não, entendeu? E você não depende também de ter uma luz do teto, que a luz do teto a gente até pode usar, mas ela não é a mais ideal, entendeu? Principalmente por causa da posição. Aqui, você vê que tem um quadrado aqui, já deixa melhor, porque deixa a luz a fonte maior, lembra que eu falei? Quanto maior a fonte, mais difusa fica melhor. Isso daqui já é melhor. Se fosse uma lâmpada solta, já ia ficar uma luz muito mais dura. Então já vai ficar mais, mas é sempre isso, olha para o ângulo da luz e tenta buscar, olhando como é que tá, até achar. Sobre a questão do movimento de câmera, a questão da estabilidade para a imagem não ficar corrigido. Pronto, ótimo. Se você tem como configurar o celular, escolha a opção de gravar em 60 fps. O FPS é frames por segundo. Frames é como se fosse uma fotografia. O vídeo é uma sequência de fotografias, igual aqueles livros que tem vários desenhos, você mexe, ele parece que está andando, sabe? O vídeo é exatamente isso. Então, geralmente, você tem lá a televisão gravando a 30 frames por segundo. 30 fotografias a cada segundo formam aquela imagem em movimento. Cinema geralmente são 24 frames por segundo, fica mais próximo do olho comum. Vídeos em movimento, aí você vai usar 60 frames por segundo, 120. Principalmente quando você quer vídeos de ação para fazer uma câmera lenta, você vai usar mais FPS. Por quê? Quando você vai fazer, o movimento fica muito fluido e você pode deixar ele em câmera lenta sem ficar borrado, certo? Então, basicamente isso. 60 FPS, eu tô falando 60 que geralmente tem na maioria dos celulares, né, hoje em dia. Você, eh, já você tem como trocar. Então você vai querer movimento para o vídeo não ficar tão tremido, entendeu? Isso já ajuda o vídeo a ficar menos tremido. Mas também tem uma técnica. Quando você pegar seu celular, tenta usar, pronto, obrigado. Quando você pegar o celular, tenta usar mais de um ponto de estabilização. Se você vai filmar alguém, por exemplo, ao invés de você filmar aqui, aqui você tem um ponto só. Opa! Acha? É, opa! A chance dele ficar tremido é maior. Então você pode, por exemplo, aqui, ó, transformar ele em mais de um ponto, certo? Você pegar aqui e você vai aqui ter de um ponto é muito mais estável do que ficar assim. Então tenta travar o celular numa posição que você consiga, ó, você ter uma estabilização maior e tenta fazer sempre os movimentos. O ideal para você fazer uma cena de movimento com mais estabilidade é você movimentar o corpo sem caminhar, o máximo que você puder. Vou dar um exemplo. Você está aqui e você quer fazer uma panorâmica, certo? Aí, só que você quer ter um ângulo grande da panorâmica. Ao invés de você fazer assim, certo? Seus passos vão tremendo mais. O que é que você faz? Você tenta esticar um pouco no ângulo que você vai fazer, um exemplo aqui, para que você precise andar menos, certo?
e movimentar mais o celular sem caminhar, porque o caminhar, o nosso caminhar é onde dá mais tombo. Então você está aqui, você chega aqui, um exemplo, e eu quero fazer uma cena saindo do chão e fazendo uma panorâmica. Eu posso chegar aqui, ó, eu levo lá para outra ponta, um exemplo, e vou, ó, entendeu? Vai ficar muito mais estável do que se eu fizer esse movimento, entendeu? Hã? Pois é. Então, mas vocês entenderam a lógica, né? A lógica é essa. Se você vai precisar, um exemplo, você vai querer fazer uma cena de distanciando, certo? O que é que você faz? A mesma coisa aqui, ó. Dá um passo para trás, estica o máximo que você pode lá na frente para fazer, ó, entendeu? Tentando ao máximo, e se precisar caminhar, caminhar o mínimo necessário, entendeu? Então essa é uma dica que é evitar e tentar lembrar que quando você anda, evitar fazer do seu braço algo como se fosse maleável aqui, que está deslocado da perna, não acompanhar o tombo da perna, entendeu? Deixar seu celular aqui, ó, você andando como se o celular estivesse flutuando aqui, ó. Entende? É. Pronto, muito obrigado. Ah, sim. É, vamos lá. As regras aqui de quando vocês têm aqui outra questão de composição, tá? No celular da gente geralmente tem isso aqui, ó. Tem aquelas linhas de referência lá, ó. Vocês já viram lá? Pronto. Recomendo todo mundo sempre usar essas linhas de referência. Certo? Beleza. Como é que essas linhas vão ajudar vocês aí na prática, tá? Ó, se vocês fizerem uma fotografia, certo? Ou uma filmagem, o que é que seja, é, busca os elementos, também aquela questão de psicologia, a sensação de algo, de uma imagem agradável. Tem teorias mais complexas, mas eu vou explicar de maneira simples. De maneira prática, os elementos que estão no encontro desses pontos, eles vão ficar mais interessantes na imagem. Então, se você quer compor uma cena de paisagem, você quer mostrar a paisagem, se você conseguir colocar o olho das pessoas ou algum objeto que você quer dar destaque no cenário, nesses encontros aqui, vai ficar uma imagem mais interessante. Aí na hora de você quer centralizar a pessoa, certo? Quer usar de forma centralizada. Você coloca os olhos da pessoa aqui também na linha, ó, nessa linhazinha aqui de cima, certo? O olho aqui vai servir de referência para não cortar a cabeça e para ficar alinhado. Aí você usa a referência para centralizar, quando você está gravando para ficar centralizado, e usa a referência dessa linha de cima para ficar nos seus olhos. Então, como é que eu vou me enquadrar? Linha de cima nos meus olhos, linha dos lados bem alinhado aqui, simétrico, eu estou no meio do vídeo. Ou seja, não é interessante ficar tirando fotos no filtro do Instagram. Não mesmo. O filtro do Instagram. Sabe, pegar a câmera do Instagram, porque pegar a câmera do Instagram não tem nenhuma dessas configurações que a gente possa. Pois é. Então, só que aí você realmente não, eu diria, mas não é que não pode. Se você dominar isso daqui, quando você pegar, você vai conseguir construir esse desenho na sua cabeça também, entendeu? Mas se você tem a oportunidade de usar, use. Se não, você tenta imaginar como é que seria mais ou menos a posição. E lembrando sempre o propósito, que é, né, por exemplo, você vai fazer foto para quê, né? Para stories, Exatamente. assim, lateral, Perfeito. frontal, né? Perfeito. Bom, vamos falar sobre essa questão de enquadramento aqui. Se você está aqui, aqui deitado, ou vamos supor que você tem a opção aqui de fazer uma opção, já vou encerrar. Aqui vocês já receberam ouro. Aqui, vamos supor aqui que está em formato em pé, tá? Vamos supor aqui que é um formato em pé. Sempre toma cuidado com a questão. Eu sei que às vezes é difícil, porque às vezes a gente não tem escolha. Às vezes o lugar não permite a gente se distanciar mais, aí vai cortar. Aí é aquela coisa, a gente faz o melhor com o que a gente pode. Mas se você tem a oportunidade de escolher,
sempre evita ficar com a margem, por 2 motivos. Primeiro, a margem vai dar uma simetria na imagem, certo? Então você dá uma margem dos 2 lados e em cima da cabeça também, para não ficar aquele quando você tem um enquadramento muito próximo, como eu falei, um exemplo do rosto, nos olhos e tal, aquilo transmite uma intimidade, mas se você ficar muito tempo ali, a sensação para quem está assistindo é de enclausuramento. Então você não aguenta ficar muito tempo ali, você cansa, entendeu? Por isso que você tem que usar uma imagem aberta, fechada, média, aberta, fechada, média. Por quê? Para dar um respiro, é uma coisa psicológica também. Então se você bota a sua imagem com a cabeça quase saindo, a pessoa que assiste ela fica incomodada. E se for redes sociais, a gente sabe que às vezes já corta um pedaço da imagem, né. Então por isso que é bom você usar a referência que eu dei lá, de botar na linha de cima, os olhos e tal, e tentar usar enquadramento. Outra coisa, quando você vai fazer os cortes do vídeo, uma forma de você dar ritmo no vídeo é você fazer um corte aproximando, um corte afastando. É uma forma de você dar ritmo, porque você sabe que o vídeo vai ficar monótono naquele ponto. Aí você dá um corte. Porque quando muda, a pessoa que está assistindo tá chato, mas como mudou, alguma coisa mudou, então ela sente que mudou. Então é uma forma de você ver uma pessoa que está falando lento, devagar, tenta dar uma entrada, uma saída, uma aproximada, uma afastada, para ajudar a dar ritmo no vídeo que está muito lento, entendeu? Então, um artifício que vai ajudar a tirar aquele sentimento. Você assiste o vídeo, você tem que estar muito atento quando você está editando ou pensando como é que você vai fazer, ensaiando, com a sensação que a pessoa vai ter assistindo. Aí você: "Pô, velho, tá aqui, já tirei o momento da pessoa gaguejando, pensando e tal, mas o vídeo ainda tá devagar, tá lento", sabe. Então, aí você tem a oportunidade de usar essa estratégia. Então, se você tem uma margem sobrando, quando você aproxima, você continua com a margem organizada. Mas se você não tem essa margem sobrando, quando você aproxima, você corta, só fica o pescoço da pessoa às vezes, entendeu. Então, Além de qualidade. a qualidade da imagem também, porque você vai esticar a imagem, cada vez que você estica a imagem, você perde qualidade. Por isso que é recomendável, se você vai fazer cortes, você gravar em 4K, se o seu celular tiver opção, porque quando você esticar, ele vai manter mais a qualidade, certo? E aí, então, aqui mesmo na Cimac, por exemplo, aqui a gente tirou uma foto de grupo, né? E aí ele meio que esse enquadramento, cara, tem gente aqui nesse ponto e aqui, que você deixa sempre assim, né? Pra dar uma fominha, assim, né? Isso. Aí, por exemplo, deixa eles fazer, ó, sai daqui e vem pra cá, vai do meio. Mas tem que ser assim mesmo. Excelente que você falou, vou fazer, se vocês tiverem alguma pergunta, podem falar, tá? Mas eu tô tentando ser o mais objetivo, sendo que é o que faz toda a diferença. Tudo isso daqui que eu falei, eu não falei nada fútil, que é o tem coisas aqui que eu demorei muito tempo e tive que pegar um pedacinho para poder conseguir ter essa sacada, assim, e entender como é que o pessoal faz. Ó, o que André falou de você falar com a pessoa para vir para cá e tal. Isso daqui, eu vou encerrar com isso daqui por causa do horário, mas se vocês tiverem algumas perguntas, podem fazer também, tá? É fundamental. Eu vou botar um quadradinho aqui, separado, que é isso daqui, ó. Se não é um vídeo seu, principalmente se não é um vídeo seu, é um vídeo seu também, mas isso daqui, ó. Direção. Quando você vai filmar para alguém, não é apertar o botão não é tirar uma foto, apertar o botão, não é apertar o botão de gravar, é dirigir a pessoa. Você vê que a pessoa tá com o cabelo desarrumado, você fala: "Ó, ajeita esse cabelo aí". Você vê que a imagem tá com o sol na testa da pessoa, enxuga essa testa aí, ó, muda a posição um pouco aqui, tá estourado. Ah, ó, tá cortando seu braço, chega um pouquinho para cá, levanta o tripé se tem um tripé, ou vamos fazer sentado aqui então, para não ficar cortando. Enfim, a direção é muito, muito, muito importante. Não é você simplesmente apertar o botão de gravar. Você dirigir a pessoa está desanimada. Vamos treinar o início, vamos treinar o fim, bota energia. Você tá assim, a pessoa falando assim, não vou falar dos vídeos que eu gravei, mais vários, a pessoa tá assim, ó, bota, não, isso daqui não, tira essa mão, bora, solta a mão aqui, ó, fala e tal, você sabe o que você tá falando, bora, anima a pessoa.
Então você dirigir a pessoa e entender que é normal a pessoa errar, é normal a pessoa travar um pouco, às vezes a pessoa perder o raciocínio, dar um branco, uma coisa assim, deixar a pessoa calma, não, fica tranquilo, é normal e tal. Quando você treina esse início, ensaia esse final também, vamos treinar o início. Como é que você vai dar as boas-vindas? Como é que você vai chamar as pessoas para assistir o seu vídeo? Tal. Ah, eu vou fazer uma promoção aqui. Agora, qual é o próximo evento aí que a gente vai ter? Hã? Ca- Gabriel, Pronto. 17 de novo, tá com o amarelo. Sei que. Pronto, vamos lá. Um exemplo. Capacitar, os diretores têm que vir. Por que que eles têm que vir? Maravilha. Olá, você diretor, você está intimado para vir na reunião do Capacitar, porque você não vai deixar a gente perder a oportunidade de ganhar esse prêmio maravilhoso. Nós dependemos da sua presença e contamos com ela. Vem para cá, sei lá, assim, corre para cá. Aí, tipo assim, um exemplo. Aí você pensou como você vai abrir o vídeo, tá? Alguma coisa assim para fazer a chamada para conectar. Conectou, aí você dá o recado. Vamos lá, vai ser tal horário, em tal lugar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vai ter isso e aquilo, isso aqui. E aí, tá esperando o quê? Coloque já na sua agenda, conto com sua presença. Valeu. Não sei, mas início e fim, o meio todo mundo sabe, porque é o conteúdo. A única coisa que você vai fazer é tentar deixar isso claro. Como é que você deixa isso claro? Em tópicos, sem tentar falar tudo embolado. Se você pode organizar o raciocínio da pessoa que está lá, porque você tem que pensar que a pessoa não sabe do que você vai falar. Então, meio que você tem que organizar a mente dela. Então, olha só, pessoal, eu vou te dar aqui 3 motivos para vocês estarem presentes na reunião do Capacitar. Primeiro, diretor, primeiro é que se você estiver presente, você vai ajudar a gente a ganhar esse prêmio que a gente está trabalhando tanto para conquistar. Segundo, se você estiver presente, você vai estar cumprindo a sua meta de não ter mais do que tantas faltas, não sei o quê, que é fundamental para você honrar aí o seu compromisso com a instituição, tal, tal, tal. Terceiro ponto, se você estiver presente, você vai participar de dinâmicas e tal, vai ter um café da manhã, não queria nem contar, viu, mas vai ter um negócio especial, viu, quero te ver lá, não perde por nada. Então, se você consegue de alguma maneira organizar a mente da pessoa, a pessoa ela está construindo um raciocínio com você, ela não está com o raciocínio pronto, certo? Então é igual uma aulinha mesmo, você faz de uma forma que constrói os bloquinhos ali para a pessoa ficar claro, certo? Pronto. Então, acredito que basicamente aí é isso, tudo de estética, né? A roupa vai comunicar, né? Então, se você quer formalidade, roupa formal, roupas cores mais sóbrias. Se você quer extrovertido, roupas mais quentes, roupas mais esportivas de repente. Enfim, pensa o que vai comunicar aquilo que você quer transmitir, certo? Então tem as roupas, eu vou acrescentar aqui as roupas também, mas poderia entrar elementos, né? Elementos, roupa também. Outra coisa, pessoal, a roupa também ajuda a compor o cenário. Então, às vezes, você está num cenário todo branco, então nunca bota uma roupa branca. Você bota uma roupa que dá contraste. Sempre fica ligado nisso, contraste. Então, se você está num cenário que está tudo verde, aí você bota um vermelho, bota um amarelo, bota não é a cor, uma coisa grande não, mas é uma coisinha ali, ó, um uma fotografia, um vasinho, uma coisa. Então, isso daqui eu acho que vale a pena marcar, porque isso aqui é um princípio do de tudo que tem a ver com estética. Para você se vestir bem, contraste. Para você fazer uma boa foto, contraste. Então, contraste é sempre importante. Quando tá tudo uma mesma cor, você, pô, tem uma coisa estranha. A menos que seja intencional, é aquilo que eu falei, não tem proibido. Não é, e nem sempre você vai ter condições. Às vezes você tá com aquela roupa, naquela situação, você tem que gravar e aí vai ser do jeito que tá. Mas se você tem a opção de escolher, você pensa, tá? Uma forma de, da sua roupa, das cores, ajudarem também a comunicar. Até o fato da roupa, se a roupa é lisa, se é floral, se é, sabe? Então você vai gravar ao ar livre, você tá com uma roupa mais do ar livre. Se você veste uma roupa branca,
principalmente se você está usando uma lente muito clara, às vezes o celular corrige isso, mas às vezes ofusca a câmera, então tende, né, a gente às vezes tem a questão de quando você está filmando a imagem fica mais estourada, então o celular pode perder um pouco a qualidade para compensar é porque o celular ele processa tudo automaticamente. Então ele não vai te dizer: "Isso aqui não está legal", mas ele vai processar para corrigir aquilo e vai deteriorar um pouco a imagem, certo? Então se você consegue entender isso por conta própria, você imagina: "Pô, eu vou tentar evitar usar aqui", porque é o seguinte, o branco, ele reflete a luz, certo? Então ele funciona como rebatedor. Então, às vezes eu não tenho 2 luzes, eu posso colocar uma parede branca ou eh, como é que chama? Um isopor branco, porque a luz vem no meu rosto, a luz principal, vamos supor que tem uma janela aqui, ó. A janela vem no meu rosto, a luz principal, vai fazer uma sombra desse lado. Aí eu boto um um isopor aqui fora da imagem, a luz que bate no branco do isopor reflete no meu rosto, aí preenche esse escuro, deixa um pouco mais suave, não deixa tão escuro. Deixa diferente desse lado, um pouco mais escuro, mas não tão escuro a ponto de ficar uma escuridão, um breu, entende? Então, o branco ele funciona para rebater a luz. Um exemplo muito barato é esse aí que eu falei para vocês, que é o isopor. Separando ali de foco, pessoa. E pra Então, para produto é a mesma lógica, certo? A mesma lógica. Vamos lá, você tem uma questão aqui de produto. Quem anda de skate, essas coisas, é massa, porque o pessoal consegue fazer imagem no movimento, tipo assim, sem ter o tombo, entendeu? Porque a rodinha vai rodando, ou de patins e tal. Então, muitos, profissionais de vídeo, assim, às vezes o cara faz a imagem de skate, de patins e tal, para conseguir dar um movimento muito longo de deslocamento sem tremer, entendeu? Mas aí é para os profissionais. Então, assim, eu queria desse mais pra dar foco, pronto, ó, no caso é SAD. pronto, estático. Eu ia dar essa dica, só para concluir o raciocínio, é porque você pode deixar o celular parado no seu tripézinho ou apoiado em alguma coisa e fazer o objeto girar. Então, esse pessoal que usa a loja, muitos que você vê esses movimentos profissionais, ele tem tipo é como se fosse um tamburetezinho que roda e ele vai girando o tamborete. É, de bolo, pronto, é isso aí, essa lógica. Aí você tem a chance de botar uma luz diferente e o produto ir rodando, dar um efeito mais elegante, entendeu? Mas a foto é basicamente a mesma coisa. Se você fica com a luz muito forte, fonte de luz pequena e muito forte, ela vai ficar uma sombra muito grande. Então a mesma lógica que você usa para iluminar o seu rosto, você vai querer para o produto também, porque você quer uma sombra suave, para não ficar aquela sombra, que você quer ter uma tridimensionalidade, mas quer informação também que está ali, para não ficar escondido. Então, o ideal é você ter 2 fontes de luz. Se você consegue ter, tipo, 2 softbox, um de um lado do outro e tal. A questão é que como o elemento é menor, então dependendo do efeito, você pode botar uma fonte de luz menor também, entendeu? Para que não fique tudo por um, para que não fique um reflexo muito grande. Mas basicamente, aquilo que eu falei sobre pontos de vista, você vai fazer. Quais são os pontos de vista que podem tornar esse produto? Beleza, pontos de vista. Se eu coloco uma câmera de baixo para cima aqui, eu estou filmando aqui André, de baixo para cima, isso dá a sensação de que André é superior. Se você quer comunicar autoridade, força, poder, isso daqui é uma filmagem que você vai ver muito, certo? Se você quer a mesma coisa o produto. Então, se você quer botar o produto, você bota bem na base do produto, vai dar a ideia de que o produto é grande, que chama atenção e tal. Então, tenta colocar pontos de vista do produto que não são comuns. Se você pega o produto e bota igual a pessoa vê todo dia, ela não vai ter o mesmo. Não é que seja proibido, não é que seja ruim, mas que não vai ser artístico a ponto de gerar um interesse de, pô, velho, que negócio bonito. Tipo assim, você entende? Porque você não é uma pessoa comum, você é uma profissional que vende aquele produto. E aquele produto, ele tem uma experiência diferente. Então você vai dar um ponto de vista diferente. Como a luz, é bom você ter
tem aqueles LEDzinhos, tem uns LEDs bem baratos, para produto que não é coisa pequena, faz muita diferença. Você colocar quando você trabalha com luzes, a mesma coisa do contraste. Você vai ver sempre, se você reparar esses vídeos, com iluminação e tal, geralmente você vai ter contraste, preto, branco, preto, lugar escuro com a luz amarela, um lado azul, o outro lado, eh, vermelho, verde, amarelo, enfim, você vai pegar cores diferentes e vai ver, a cor também pode comunicar, dependendo do seu produto, ou você pode usar 2 cores brancas mesmo, e só para iluminar naquele efeito, botar uma mais forte e outra mais fraca. Ah, eu não tenho como controlar a intensidade da luz, como você tem em iluminações mais profissionais, próprias para vídeo. Equipamento de vídeo, de luz profissional, sempre você controla. Você controla geralmente de 1 em 1%, às vezes é de 0,1%. Então a luz é tão importante para fotografia e videografia que você, em equipamentos profissionais, você vai ter um dimerizador para controlar, porque você deixa a câmera com a maior resolução, tudo organizado, e você vai só até achar o ponto perfeito da luz, entendeu? Só que essas luzes são mais caras. Hoje em dia você até encontra umas mais em conta, de entrada e tal. Mas se você não tem a opção de ter uma luz com controle total de intensidade, você compensa isso aproximando ou afastando, certo? Bota um papelzinho manteiga na frente, se tiver muito dura a luz, o papel manteiga serve como difusor também, e também não custa nada, é uma coisa barata. Uma luminária também se pode prender com um pregador, botar um papel manteiga na frente, que já ajuda a luz a ficar um pouco mais suave. Eu acho que faz muita diferença o produto é cenário, né? Às vezes você tem um produto, mas vou botar onde? Qual é o cenário que ela vai tirar foto? Hoje tem aplicativos que mudam o cenário do fundo, né? Muito desfocado, fica um negócio bonito, né? Porque às vezes tem isso, você tem um produto, mas vou tirar foto aonde? Na mesa? Fica um negócio estranho, né? Você achar o fundo. É um contexto, né? Você dá um contexto. É tudo contexto. Então, já encerrando aqui, se vocês tiverem mais perguntas, mas vai começar a gravar o vídeo, vamos escolher o lugar, para a gente resumir aqui, fazer um resumão aqui. Vou escolher o lugar. Qual é o lugar? Profundidade de campo, vou escolher as quinas ou o lugar onde tem mais fundo, certo? Ah, de Jones, mas tá uma bagunça lá, um monte de prato sujo. Não, lógico que eu não vou usar esse fundo, né? Mas você vai usar um fundo que consegue enquadrar aquilo que tem de interessante e esconder o que não é interessante, que às vezes você não tem como tirar. Então, às vezes você não tem um fundo lá no fundo, mas é um pouquinho mais fundo, você inclina um pouquinho aqui e já faz, ainda está distante, entendeu? Quando você tem elementos atrás de você, é mais interessante. Às vezes, quando você tem um elemento entre você, que é o objeto principal da filmagem ou da fotografia, e outro elemento entre você e a câmera, também dá um efeito legal. Então, um efeito, às vezes você vê muita filmagem que tem paisagem, às vezes vai fazer um take com paisagem, bota uma pétala de uma flor na frente, vai passando. Isso é um efeito porque no celular, alguns você já consegue fazer isso. Nem sempre, mas por quê? Porque você foca em um e desfoca o outro. Mas isso dá uma ideia de profundidade, entende? Então, o fato de ter um elemento na frente ou atrás é sempre algo que torna interessante. Eh, Lembrar início, meio, fim, energia é fundamental, conectar. Se não tiver conectar a conexão inicial, o vídeo praticamente fica perdido, tá? E se tiver triste, vai ensaiando, bota energia para fora, dá uns gritos, dá uns pulos, e ensaia, ensaia mesmo, é ensaiar mesmo. Vê como é que eu vou começar, não, assim tá legal, assim tá legal. Ensaiou, 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 como é que vai começar? Ensaiou, 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 como é que vai. E vai organizando, vai. Você tem que pensar como se você estivesse fazendo um teatro. Aí você vai testando, testando, treinando, treinando, até uma hora que vai gravar. Quando não, para encerrar a gravação, eu gosto de ter pelo menos 2 vídeos de cada imagem. Às vezes a pessoa não consegue falar tudo de uma vez também, você pode fazer por partes. Faz o início, grava o início, para. Aí grava o meio, aí para. Aí depois grava o fim, depois junta na edição, entendeu? É uma forma também. Por isso é importante o enquadramento, você marcar para poder você conseguir não ficar. Quando a pessoa se mexe muito, fica difícil. Que um vídeo ela tá aqui, o outro já tá aqui e tal. Aí não tem milagre, né? Mas você tenta se manter mais ou menos no enquadramento e tal. Eh,
Contraste, pessoal, sempre observem isso, contraste é muito importante, qualquer coisa qualquer coisa estética, seja vídeo, foto, roupa, qualquer coisa, o contraste é bom. Acredito que entreguei o tesouro na mão de vocês aí, agora quero ver vocês colocando em prática, tá? Beleza? Então, para você que está aí do outro lado, né? Eu espero que você tenha aproveitado também. Se você tem alguma dúvida, de repente, comenta aí. Quem sabe a gente não faz um complemento para essa aula ou não faz uma edição aí mais aprimorada com a sua contribuição, tá bom? Grande abraço, seu amigo Jones West, e até a próxima aula.